José Manuel, bom dia. Parece-te que esta decisão vai trazer muitas mudanças? Mudanças? Bem, no Reino Unido, seguramente. Sim. No Reino Unido, seguramente. E em várias outras frentes, penso que também sem grandes dúvidas, designadamente porque há muitas questões que têm começado a causar, em alguns casos, perturbação, noutros casos, revolta mesmo. E por isso, olha, antes de irmos ao tema, tens aí um som que eu gostava que passasses. These campaigners packing out the corridors here in central Edinburgh. Let's go and get a flavour of the situation. We'll just come in here, we'll navigate cameraman Douglas to see exactly what is happening. Então o que é isto, José Manuel Fernandes? Reconheceste? Sim, em parte. Em parte, mas não a letra. Não. Não a letra. Bem, isto é uma canção que é muito, muito comum, que é a canção do adeus dos escoteiros. Portanto, sempre que há um encontro de escoteiros, no final, quando eles se despedem, cantam esta canção, e eu comecei a ouvir isto e disse, meu Deus, eu conheço esta música, mas esta letra não estou a ver bem o que é que é. Era qualquer coisa como, chegou a hora do adeus, irmãos, vamos embora, qualquer coisa. Assim, exatamente. Isto é, então o que é? Essa canção dos escoteiros tem origem numa canção tradicional escocesa. Eu agora quando falo de escocês, isto é quase é celta, não é bem inglês. Portanto, chama-se Auld Lang Syne, acho que é assim que se diz, é o nome da canção. É impronunciável, é um nome muito, muito, muito estranho. E este som que nós ouvimos foi o som das mulheres escocesas que lançaram esta campanha, este processo judicial. Isto é um processo judicial que terminou no Supremo Tribunal Britânico, na sequência de uma decisão do governo escocês, que nestas coisas sempre foi mais... tentou sempre levar tudo mais longe, em boa parte por causa deste tipo de polémicas. O governo do SNP, portanto o Scottish National Party, o Partido Nacional Escocês, o Partido Independentista, acabou por perder peso, perder poder, caiu a primeira-ministra da Escócia. Ora bem, a lei que estava aqui em causa, ou melhor, a norma que estava em causa, e que foi contestada por estas mulheres, e já voltamos a estas mulheres, que é importante falar delas, era uma norma que permitia que qualquer pessoa bastasse dizer que se considerava do seu sexo não biológico, portanto, um homem dizer que era mulher ou uma mulher dizer que era homem, para isso estar assente, mas isso aí, enfim, já havia muitos passos dados nesse sentido, só que aquilo era uma coisa para dizer, e portanto, se um homem se declarar mulher, conta para as cotas das administrações das empresas. Portanto, tem havido, enfim, um pouco por todo lado, uma política de cotas, podemos concordar ou não concordar, no sentido de promover a presença de mulheres nos parlamentos, nas administrações das empresas, em muitos setores, não é? E, portanto, o que isto olha, se não chegares lá por teu mérito próprio, declaras-te mulher, talvez entres pela cota. Portanto, e as mulheres acharam que já era demais, acabou. Já se tinha chegado a um nível, acabou, e até porque aquilo que é mais curioso aqui, portanto, voltemos a estas mulheres, eu recomendo que as pessoas procurem estas celebrações da sentença no YouTube e vejam o vídeo, porque olha-se para aquelas mulheres e percebe-se que estamos perante aquilo que antigamente se diria mulheres provavelmente não muito bem comportadas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque estou a dizer de acordo com aquilo que são os preconceitos, as ideias feitas, não é? As ideias feitas. Estamos a falar, percebes que portanto, aquilo basicamente era uma associação de mulheres LGBT, portanto, lésbicas, em concreto, que achou que a forma como tudo isto estava a acontecer era não só uma violência para as mulheres, como particularmente uma violência para as mulheres com aquela preferência sexual, pronto, de comportamento sexual. E, portanto, isto começou
por grupos ativistas que, por regra, se colocam bastante à esquerda. E o que é muito curioso, porque no Reino Unido, e eu creio que isso aconteceu em muitos outros países, ou está a acontecer em muitos outros países, houve uma espécie de rendição dos partidos mais centristas, mais moderados, e em alguns casos mesmo de partidos de direita, em relação a este tipo de ativismo. Porque este ativismo de equiparação de tudo, é um ativismo que vem claramente de grupos minoritários, extremistas, muito ruidosos, mas muito pequenos. E sem limites. E eu digo sem limites porque este fim de semana, em Londres, mas não só, mas em Londres é que é importante, em Londres houve manifestações, pronto, vieram protestar, e o que é que fizeram durante a manifestação que se dirigiu ao Parlamento de Westminster? Não acharam nada melhor do que vandalizar a estátua da mais importante sufragista britânica. Portanto, uma mulher que no século XIX lutou pelo direito ao voto das mulheres. Não tinham direito ao voto ainda, a maior parte dos países não tinham, e no Reino Unido só tiveram, penso que na segunda, para aí, 1900 e qualquer coisa. E ela destacou-se nesta luta, portanto, aliás, o nome sufragista é um nome que vem do sufrágio, vem no inglês nós também temos sufrágio, mas sufragiste é que era conhecida. Portanto, essa estátua ficou vandalizada nessa manifestação, o que mostra o grau de extremismo destes ativistas. Bem, agora vejamos aquilo que estava em causa nesta sentença. O que basicamente esta sentença, o que o Tribunal decidiu foi saber se uma lei britânica, uma lei do Reino Unido de 2010, salvo erro, uma lei que consolidou a legislação relativamente aos direitos de vários grupos, digamos assim, se essa lei estava ou não a ser bem aplicada naquele caso. E o que ele disse, não está, porque, como tu disseste aí, o sexo é binário, mulher, portanto, a Lei de Igualdade de 2010 abrange tudo, e, portanto, essa lei já protege as minorias sexuais, portanto, de orientação sexual, e mesmo aqueles que sejam transgênero, mas não podemos atropelar os direitos de outros grupos da sociedade, e neste caso concreto estamos a falar de um grupo que até é maioritário, que são as mulheres, há mais mulheres que homens, não é? Portanto, que até é maioritário. Bem, agora, este tema de dizer algo que devia ser mais ou menos óbvio é um tema que não é que devia ser pacífico, mas não é pacífico. E eu vou-te ler, vou voltar a ler, já li hoje de manhã no lançamento disto, mas vou voltar a ler algo que eu acho muito interessante ou muito perturbante, conforme o ponto de vista. E depois, as diferenças observadas entre os sexos, eu estou a citar, não é? As diferenças observadas entre os sexos não se justificam simplesmente pela pertença de uma pessoa a uma categoria biológica presente à nascença. Ter pipi ou ter pilinha, não é? Como se costuma dizer, não é? Quando se vê o bebê nascer. Uhum. Mas que resultam, sobretudo, de construções culturais. Onde é que isto está escrito? Isto está escrito no Manual de Educação para a Cidadania, livro oficial do Ministério da Educação, para, chama a atenção, primeiro ciclo do básico. Portanto, os professores de crianças entre os 6 e os 10 anos são indoutrinados, não tenho outra expressão para isto, desta forma. Não apenas indoutrinados. Eles citam autores, naturalmente, é um livro cheio de citações de autores, um manual cheio de citações de autores, e quando as pessoas dizem, sim, mas isso é uma coisa mais ou menos consensual. Bem, nesta mesma página, em nota de pé de página, a nota de rodapé, como sendo a autora de referência, aparece uma senhora chamada Judith Butler. Judith Butler é uma espécie de papisa destas teorias, mas quem fizer uma busca por Judith Butler no Google, entrevista com Judith Butler, onde é que vai encontrar a mais recente entrevista em Portugal com Judith Butler? No esquerda.net, que é o site do Bloco de Esquerda. Portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, nós temos um manual de educação para a cidadania
do oficial do Ministério da Educação que reflete as opiniões e a doutrina de algo que julgo que toda a gente tem a percepção de que não é a posição maioritária dos portugueses. E nem sequer dos do Bloco de Esquerda. Nem sequer, e é isso que eu estou a acrescentar. Nem sequer dos pais e das mães do Bloco de Esquerda. Bem, de onde é que isto tudo vem? Bem, isto tudo vem... isto tudo vem de uma evolução, que uma parte dela decorreu de forma, eu diria, enfim, as sociedades vão evoluindo, as mulheres nunca não tiveram sempre os direitos que têm hoje, nem os acessos que têm hoje, nem a posição da sociedade que têm hoje. Portanto, há uma evolução natural e houve um período, a partir de uma determinada altura, em que o tema da orientação sexual que passou a ser considerado um tema normal. Enfim, não vamos agora discutir moral, mas quer dizer, ninguém passou a achar que não se podia discriminar alguém porque um homem gostava de um homem, uma mulher gostava de uma mulher, preferia esse tipo de relações e, portanto, isso tornou-se um adquirido. E então temos aquilo que eram as orientações sexuais. Mas isto não punha em causa a biologia. Aliás, estes movimentos nasceram dizendo que isto, de alguma forma, decorria da própria biologia, portanto, não eram, e reparem neste pormenor, não eram simples construções pessoais e aspectos culturais, eram tendências inatas. É isso que justifica que, por exemplo, na lei portuguesa, muito recentemente, se tenham proibido as chamadas terapias de conversão. Porquê? Porque se considera que isso, porque o discurso por trás disto é porque isso vai contra a biologia. Portanto, vai contra aquilo que é inato naquela pessoa. Portanto, não é algo, não é uma perturbação psicológica, não é um desequilíbrio psiquiátrico, não é uma coisa passageira, é inato. Repara, isto foi a linha de raciocínio destes movimentos. Até que apareceram os transgênero, os transexuais. E ao LGB acrescentou-se o T, e depois o Q, e depois o I, e por aí adiante. Portanto, aqui coloca-se um problema. Porque aí é preciso ir contra aquilo que é a evidência genética. Portanto, e a evidência genética, como eu já expliquei aqui várias vezes, vamos lá ver. Primeiro ponto. A existência de sexo, e há sexo nas plantas, mesmo que as pessoas não saibam, há dimorfismo sexual nas plantas, há ovários e há gâmetas, nas flores, não fiquem chocados, só que lá são, enfim, digamos assim, quer dizer, porque é que nós achamos que é importante as abelhinhas? É que as abelhinhas permitem levar os gâmetas de uma flor para o ovário de outra flor, ou para o óvulo de outra flor. Portanto, e o próprio não se autopoliniza. Portanto, e isso acontece, isto resulta de centenas de milhões de anos de evolução biológica, acontece para garantir a diversidade dentro de uma espécie. Nós não somos todos iguais, e a mistura constante dos genes para não sermos todos clones uns dos outros, e por isso é que há sexo. Portanto, e isto não é uma invenção recente, quer dizer, não é uma descoberta recente. Nós não conhecíamos todos estes mecanismos, não sabíamos que havia DNA, não sabíamos nada dessas coisas. E já um senhor chamado Charles Darwin, no seu livro sobre a origem das espécies, explicou que a seleção que permite a evolução, não é? Portanto, foi a sua grande inovação científica. É uma seleção que se faz através da sobrevivência dos mais aptos, não é? Portanto, todos nós já aprendemos isso, e da chamada seleção sexual. E o que é a seleção sexual? É machos e fêmeas têm preferências e escolhem habitualmente os mais aptos do sexo oposto. Portanto, e isso é particularmente evidente nos mamíferos, e nós conhecemos isso de todo lado. Quer dizer, há
Há muitas espécies em que há um macho dominante, que é realmente por regra o mais forte, e depois esse macho dominante por regra o mais forte, portanto assegurará uma prole mais forte, enfim, podia continuar a falar por aqui, podemos estar aqui horas, isto tem, vão ver o David Attenborough, vão ver essas coisas todas, está tudo mostrado, todos os comentários de natureza, não estou apenas a falar daquilo que é a importância da existência de dois sexos. No meio disto tudo, por vezes, e por isso é que também há evolução, há erros de cópia, coisas desse género, e portanto de vez em quando há situações em que, também por razões biológicas, nós podemos considerar que um homem e uma mulher não são totalmente homem ou totalmente mulher. São casos muitíssimo raros, que existem. Aliás, se formos ver, por exemplo, e indo para um tema que vamos falar aqui hoje, e que é uma das grandes consequências desta decisão, que é o tema do desporto feminino. Há, na história, situações que envolveram, por exemplo, julgo que uma somali, num caso, Exato. e noutro caso, uma norueguesa, em que foram campeãs olímpicas ou campeãs de grandes provas, mas tinham ali qualquer coisa de estranho. E depois, as suas medalhas foram-lhes retiradas, estamos a falar de coisas que já passaram-se há décadas, não foi ontem, há décadas, foram-lhes retiradas, não porque elas não tivessem o aspecto exterior, e não, quer dizer, elas nunca tinham tomado hormonas, nunca tinham feito qualquer operação, não tinham feito nada. Acontecia apenas que por exemplo, às vezes nem sequer eram em todas as células do corpo, mas tinham portanto, nós sabemos que temos os homens, as mulheres XX, o cromossoma XX, os cromossomas XX, os homens XY. E elas eram XXY. Portanto, tinham uma morfologia de mulher, mas a presença do cromossoma Y tinha permitido que durante fases de desenvolvimento houvesse presente no corpo delas hormonas masculinas com efeito muito relevante na sua prestação desportiva. E isso foi em tempos que já lá vão, suficiente para que elas fossem desqualificadas. Ora bem, agora, a tese que surgiu e aquilo que se começou a acontecer, e nós vamos ter hoje aqui connosco uma atleta portuguesa, uma modalidade que até uma modalidade um bocadinho bizarra, que a gente acha que em princípio não há nenhuma vantagem dos homens, mas que está muito sob o foco da atenção, que é o bilhar. Porque neste momento a final da competição de bilhar feminino no Reino Unido, os dois participantes eram dois homens estrangeiros, quer dizer, duas mulheres, nem sei como é que é definido, pronto. Dois homens que se definiam como mulheres e, portanto, duas mulheres transgênero. Dois homens que naquele dia se declararam mulheres, porque não é obrigatório. Isso ainda é mais perverso, ou seja, como... Não, no Reino Unido há uma ideia que não é obrigatório fazer nada. Nada, e portanto... Quer dizer, tu não tens de fazer nada. Não tens de fazer nada. Ora bem, isto causa... portanto, no dia em que há um prémio aliciante monetário, as pessoas chegam-se, declaram-se mulheres, participam na competição, obviamente ganham. E isto no desporto não é um detalhe. Não é um detalhe. Primeiro, só para as pessoas terem percepção disto. Nós todos sabemos que morfologicamente o corpo das mulheres e o corpo dos homens é diferente. Podemos não perceber, olhando para as pessoas, que há qual é, por exemplo, a capacidade muscular. Mas há uma coisa que todos entendemos. As mulheres têm ancas mais largas, porque precisam dar à luz crianças com uma cabeça muito grande. Portanto, nós somos os seres vivos que nascem com a cabeça... Não sei se no caso se haverá algum outro mamífero também que nasce com cabeças tão grandes, digamos assim. Mas na relação entre o tamanho do corpo e o tamanho do bebê, não há nada como Homo sapiens. E, portanto, temos, apesar de ser um momento arriscado na vida das mulheres, e complicado, todos sabemos isso, portanto, as ancas das mulheres são mais largas. Ora, isso cria, à partida, sem mais nada, não há aqui hormonas que entrem para isto, cria uma desigualdade
na forma de onde se ancoram os músculos, desigualdade nos equilíbrios, desigualdade nisso tudo. Portanto, bastava pensar nisso para pensar que há coisas que não eram possíveis de fazer daquela mesma forma. Quando passamos para outros níveis, portanto, vamos falar aqui em médias, que é mais fácil. Um homem adulto, em média, tem 41%, não é 10%, é 41% mais massa não gorda no seu corpo. Portanto, estamos a falar de sangue, ossos e músculos, sobretudo. Portanto, isto que nós percebemos facilmente, que sangue, óculos e músculos é muito importante para as prestações desportivas. Em média, os homens adultos têm mais 45% em termos de massa do que uma mulher. Têm mais 50% de músculos. Mais, quando passamos... tem mais 50% de massa muscular nas pernas. E nos braços tem 75% mais. Quer dizer, e é por isso que nós, por exemplo, numa prova que em princípio podia ser igual para todos, não é? Ginástica olímpica. E reparemos que o tipo de exercícios que se pede são completamente diferentes. As mulheres não fazem argolas. As mulheres não fazem cavalo com arções. Os homens não vão para as paralelas assimétricas nem para a trave. Porquê? Porque aquilo que conta é, sobretudo, a massa muscular. Nelas, sobretudo, o que conta é a flexibilidade. Repare, e a flexibilidade tem muito a ver, designadamente, com a necessidade de carregarem um filho e darem à luz. Portanto, isto isto devia ser evidente, não é? Não devia ter que ser explicado. Isto não devia ter que ser explicado. E, portanto, achar... É o que se chama a ordem natural das coisas. É a ordem natural das coisas, não é? Portanto, isto não se transforma... de repente dizendo, olha, se mudares de sexo até aos 13 ou 14 anos não tens testosterona e, portanto, não desenvolves tantos músculos e, portanto, podes ser depois mulher e competir com as mulheres. Quer dizer, não tens ancas de mulher. Não passas a ter, só por causa disso, não é? Se fizeres uma operação para te tirar o pênis e pôr uma vagina artificial, não passas a ter ancas de mulher. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Portanto, e eu acho que quando nós... isto é relevante, é muito relevante. Eu vou só dar um número, quer dizer, a mulher mais rápida do mundo, nos 400 metros, é uma senhora chamada, pelo menos quando eu tinha estes dados, é capaz de já ter havido outra que ultrapassou, mas nesta altura, portanto, foi há 3 anos, era Allyson Felix, os 400 metros planos, que é campeã olímpica. Era na altura campeã olímpica, já houve outros Jogos Olímpicos, entretanto. A marca que ela faz é batida todos os anos 15 mil vezes por homens. 15 mil vezes por homens. Portanto, a melhor mulher é batida todos os anos, perderia 15 mil vezes uma corrida. Se conseguisse correr 15 mil vezes num ano, acho que pouco provável. Pouco provável. Portanto, é deste tipo de coisas que estamos a falar. E, portanto, e depois há outras coisas que são muito, muito relevantes na forma como tudo isto evoluiu, e eu acho que temos que voltar depois no fim ao tema português, que é esta ideia de que eu chego e declaro, portanto, chego e declaro-me, isso serve para ser membro do Conselho de Administração, ou se chega para eu ir concorrer nas provas de natação, ou nas provas de, seja no que for, até há diferenças nos xadrez. Esta evolução causou naturalmente muitas dúvidas, até porque eu estou perante situações em que não preciso fazer nada ao meu corpo. E de repente agora ponhamos na situação, quer dizer, as mulheres, por regra, e isto foi muito uma motivação daquele grupo de mulheres que se revoltou, não é? Portanto, desde primeiro uma mulher não é um corpo com vagina, é um corpo que menstrua, como começou a aparecer em documentos das Nações Unidas, não é apenas um corpo que menstrua, quer dizer, foi aí que começou a revolta de algumas delas, não nos tratem assim, não é? Não nos destratem assim. Portanto, isto permitiu que de repente viesse a coisa de que é balneários unissexo, casas de banho unissexo, e há histórias
por exemplo, uma das mulheres que aparecia nisto e que testemunhou foi eu, uma mulher de 50 e tal anos já, portanto, fui violada quando tinha 14 anos, nunca disse a ninguém, e de repente estou no meu ginásio e entra para o balneário alguém que se desce para a minha frente e que tem um órgão sexual masculino. Pá, e eu ia desmaiando. E nunca mais fui fazer ginástica. Nunca mais me meti naquilo. Nunca mais, acabou. Portanto, quer dizer, porquê? Porque as agressões sexuais, a maior parte delas são protagonizadas, são feitas por homens, não são feitas por mulheres. As mulheres são as vítimas. Não estou a dizer que seja a totalidade, mas é a maior parte. Claro. A esmagadora maioria. Portanto, há aqui um lado mais fraco que tem que ser protegido. E, portanto, não pode ser. E, portanto, nós passamos tudo o resto, não é? Pessoas que se declaram mulheres, vão para prisões de mulheres e depois violam outras mulheres que lá estavam presas. Porque, de repente, estão todos misturados. Não é? Portanto, isto fica complicado. Voltando ao tema português, e só para acabar, porque eu não queria demorar mais tempo, temos aqui já uma convidada em estúdio, e que ainda por cima sobre temas jurídicos sabe muito mais do que eu. Eu gostava de chamar a atenção que este tema não está ausente da campanha eleitoral. Nem todos os partidos publicaram manifestos com detalhe, mas alguns fizeram. O Partido Socialista, por exemplo, não toca diretamente neste assunto, mas toca na obrigatoriedade de assegurar, estou a citar o programa do Partido Socialista, assegurar a obrigatoriedade da disciplina de educação para a cidadania, deixando claro que essa dimensão não é opcional. Portanto, estamos a falar daquela mesma disciplina que tem aqueles manuais fornecidos pelo Ministério da Educação. Portanto, isto não é opção. Toda a gente tem que ir para aquela cartilha. Como é que isto se infiltrou por todo lado é outro tema, mas é o que está. E depois temos outro partido que é visto sempre como muito fofinho, que é o Bloco de Esquerda, o Livre, que tem no seu programa eleitoral uma proposta. E a proposta é incluir, através de uma revisão constitucional, as categorias de identidade de género, expressão de género e características sexuais no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Ora bem, o que é que diz o artigo 13º? E vamos ver se necessitamos lá pôr mais alguma coisa. O que é esse 13º? Peço desculpa que a situação é um bocadinho longa, porque o artigo é longo, foi sendo acrescentado ao longo do tempo. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas e ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Portanto, os fofinhos do Livre querem acrescentar aqui a identidade de género. Portanto, não lhes chega a orientação sexual. Querem, portanto, acrescentar também a identidade de género, com efeitos que nós nem sabemos quais seriam, mas que talvez quem percebe mais leis e de Constituição nos ajude a perceber.